Tá, acho que começou. Tá, vamos lá. Boa noite, professor, que aqui é de noite que eu não tô gravando. Seu trabalho de fundamento de soldagem. Meu nome é Maria Clara, né? Maria Clara Burke, vamos sendo. E o meu trabalho, ele é sobre... Eu fiz baseado num TCC. É um perfil de dureza e composição química da solda e regiões afetadas pela solda aluminotérmica de trilhos empregados por uma empresa mineradora. No caso, eu peguei os principais pontos desse TCC, que é onde eles, como a gente pode ver aqui, esse aqui é o nosso resuminho do que se trata o TCC. O nome do cara que fez é Cláudio Mariano da Silva. E é um TCC para engenharia mecânica, inclusive. Me interessei muito por essa área, achei interessantíssimo e tal, né? Mas os pontos que eu achei mais interessante de pegar onde ele explica, né, sobre via permanente, sobre os trilhos, sobre a soldagem aluminotérmica e os efeitos da soldagem aluminotérmica. A parte de dureza, que é o que ele dá de título dele, eu não coloquei aqui porque eu achei que não ficou muito pertinente ao que eu queria apresentar. Mas eu vou dar uma passada para ela rapidinho depois no final. Então vamos lá. Não tá passando? Tá. Via permanente. A via permanente é uma estrutura necessária para suportar as cargas da ferroviária. Então, onde vai ser feita vai ser construído para suportar o trem passando com todas as cargas, todos os pesos que ele tiver, porque o trem ele é bem pesado. E ela é dividida em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é composto por todo o conjunto de obras de terraplanagem e de arte, que são os túneis, os viadutos, as pontes, e ela é responsável por fornecer o suporte para a superestrutura. A superestrutura ela é apoiada sobre a infraestrutura, e a superestrutura é responsável por captar as cargas transmitidas pelas rodas dos veículos ferroviários, transmiti-las com segurança através das conexões estruturais da sua composição e descarregá-las de maneira uniforme e dissipada na plataforma ferroviária. Então, temos o sublastro, o leito e o subleito, que são as partes dessa superestrutura. E dá para ver nessa imagem que eu coloquei, também retirada do trabalho, onde fica o trilho, o lastro, o subleito e o sublastro, que é embaixinho do lastro. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver o meu cursorzinho. Não dá pra ver, droga. Mas enfim. Agora nós vamos falar um pouquinho dos trilhos. O trilho é o elemento da superestrutura, ele constitui o apoio e, ao mesmo tempo, a superfície de rolamento para as rodas ferroviárias, é por onde o trem passa. E aqui temos a característica do trilho. O trilho ele é formado por essas três partes principais. O topo é chamado de boleto, que recebe a carga das rodas. Temos a alma, que liga o boleto com o patim, que é a parte de baixo, que é o centro, a alma é o centro do trilho. É onde fica a grande parte, é onde tem que ter grande resistência. E o patim, que transfere as cargas para os dormentes. Ele é achatado e reduz a pressão de contato e facilita o acesso às fixações. Devido às condições de serviço do trem, ele deve ter as seguintes propriedades mecânicas e metalúrgicas. Ele tem elevados limites de resistência mecânica, aliada a uma boa tenacidade, alta dureza e resistência ao desgaste, resistência à fadiga de contato e à propagação de trincas pré-existente, boa tenacidade à fratura, boa suscetibilidade à fragilização de hidrogênio e adequada soldabilidade, porque esses trilhos eles são soldados. Composição química e metalúrgica dos trilhos. Os trilhos, no passado, em grande maioria, eles eram fabricados de aço carbono. E eles ser fabricados de aço carbono não permitiam um alcance de dureza superior
a faixa de 250 Brignow Hardner Number. Agora, os trilhos eles são feitos de um aço liga, que é componentes de nióbio e níquel, o aço, e ele permite que as propriedades mecânicas sejam incrementadas, alcançando um nível de dureza, primeiramente de 320 Brignow Hardner Number, e hoje em dia ele alcança um nível de dureza de 450 Brignow Hardner Numbers. Como a gente pode ver nessas tabelas, na tabela 1 é o trilho de carbono comum, a composição dele. Na tabela 2 é o trilho intermediário, a composição do nosso trilho intermediário. Dá para ver que o número de manganês ele caiu. O mínimo caiu, o máximo ele aumentou. Tá, ele aumentou. Ah, interessantíssimo. Enfim, eu me perdi. E a tabela 3 é os trilhos hipertectoides, que é hoje em dia o tipo de composição química utilizado para os trilhos é essa aqui. Que ela tem um nível de dureza maior. Voltou. Os trilhos de trem, eles podem ser perlíticos, não coloquei aqui, mas perlíticos, e trilhos bainíticos e martensíticos. Os trilhos perlíticos são os aços com teor de carbono entre 0,6 e 0,9%, com adições de magnésio e cromo. E esses trilhos perlíticos, eles são totalmente perlíticos, eles não têm ferrita livre. E alcançam uma resistência de 900 a 1.200 MPa e dureza de 260 e 290 HB, na condição quando eles foram produzidos. E os nossos trilhos bainíticos e martensíticos, ele possui o teor de carbono de 0,02% a 0,4%, com adições de manganês, silício, cromo, molibdênio, níquel e níquel. E a resistência mecânica dos trilhos bainíticos está entre 820 a 1.400 MPa, com superior tenacidade à fratura e resistência à propagação de defeitos. Então, esses são os tipos de trilhos que nós temos. Agora vamos para as instalações ou substituição dos trilhos, que é a parte que eu acho que mais interessa no trabalho. Instalação ou substituição dos trilhos. Em estruturas de via permanentes mais antigas, os trilhos eles eram unidos entre si por um par de talas de junção, como a gente pode ver nessa figura, que eles eram meio que parafusados, basicamente. E esse sistema ele é usado por ser de fácil e rápida instalação, baixo custo e permitir um espaçamento, o gap, que era o espaçamento entre os trilhos, para poder dilatar esses trilhos. Tá, o trilho, ele é formado por uma união por solda elétrica de outros segmentos menores de trilho de 12 a 24, que é chamado de trilho longo soldado, TLS. E esse processo de instalação do TLS mais usado, ele se resume em estaleiro de solda. Os trilhos recém-fabricados, eles são soldados através da solda por centelhamento, flash butt welding, um processo que usa a passagem de energia elétrica para fundir as extremidades do trilho. E, através da compressão entre as extremidades fundidas, a solda ela é realizada. Os trilhos fabricados eles têm um comprimento de 200 a 500 metros. E esses trilhos longos eles são transportados via trem de carga até o local de instalação, onde ele vai ser fixado. E, em seguida, esses trilhos longos eles são soldados pelo processo de solda aluminotérmica, que é o processo que a gente vai ver logo em seguida. Pulou. Soldagem aluminotérmica. A soldagem aluminotérmica é um processo
que ocorre por meio de fusão, no qual dois metais são unidos após serem fundidos a um terceiro metal superaquecido que se liquefaz após sofrer uma reação aluminotérmica. Aqui nós temos também retirado do TCC o que ocorre na soldagem aluminotérmica, que é a junção do óxido de metal mais o alumínio. No final, nós temos metal mais óxido de alumínio e mais calor. É isso que acontece. A soldagem aluminotérmica, ela acontece por meio de fusão. Ai, bati o microfone. A soldagem aluminotérmica, ela acontece por meio de fusão. O metal é em forma líquida, que é resultado de uma fusão entre o óxido de metal, alumínio em pó, ou a limalha de ferro, ligas metálicas e fundentes funcionam como um preenchimento no processo de soldagem. Eu diria que, assim, olhando os componentes, os itens para fazer essa soldagem, meio que é uma fundição. Por quê? Porque parece um pouco. Tá, os equipamentos de soldagem. Os equipamentos e materiais utilizados na soldagem aluminotérmica são basicamente o cadinho, o molde, o sistema de pré-aquecimento, a mistura aluminotérmica e a pasta de vedação. O sistema utilizado para aquecer o topo dos trilhos, esse no caso é o pré-aquecimento. O pré-aquecimento ele é feito por ar propano, gás ou gasolina ou óxido propano. E a pasta utilizada para fazer a vedação entre os trilhos, ela é formada por uma areia silicosa, argila refratária, etilecglicol e entre outros aditivos. Aqui a gente tem imagens do cadinho e da forma, do molde. No molde que vai envolver o trilho. Procedimento de soldagem. A parte do trilho a ser soldada deve ser solta dos dormentes. Os trilhos então são posicionados no topo com suas fases perfeitamente acabadas, alinhadas horizontalmente e verticalmente e igualmente espaçadas por aproximadamente 25 milímetros. Eles são içados por grampos para ficarem posicionados. Então, a gente tem a imagem de como é que eles são posicionados para iniciar a soldagem. Logo em seguida, o molde de areia, né, que é o nosso molde de areia, ele é ajustado nesse trilho, formando uma cavidade para que o metal líquido ele fique lá dentro. E inicialmente é encaixada a peça base para o patim, que é aquela parte aqui, peraí. O patim, que é a base do trilho. Inserida com pasta de substituição, seguida por partes laterais. E esse conjunto inteiro ele é preso por uma prensa metálica, para que ele não solte quando for fazer a fusão dos metais. Tá. Assim que essas partes elas são presas pela prensa hidráulica, o interior do molde ele é limpo com ar comprimido e a abertura superior é coberta para evitar que as impurezas vindas do ambiente ele afete essa soldagem. E logo em seguida o molde é calafetado com massa refratária para evitar a fuga do metal, que é o que está acontecendo na imagem da figura 15, nessa primeira imagem do cantinho. Assim que isso acontece, a mistura aluminotérmica ela é colocada dentro do cadinho, que é a imagem 16, que é quando está sendo colocado no cadinho, que é o encaixe que fica sobre o molde, e ele é bem fixado. Então, o cadinho ele é fechado e a reação aluminotérmica é iniciada utilizando o acendedor, que é o que a gente vê aqui, esse foguinho saindo dessa outra imagem. Ok. O calor proveniente da reação
e da temperatura do aço liquefeito, aquece a chapa de aço que há no fundo do cadinho, ao ponto dessa chapa também entrar no estado líquido. Então, a chapa de aço que está no fundo, prendendo o cadinho, ela também vai entrar no estado líquido, abrindo a passagem para a cavidade de sangria. A liga metálica líquida, então, escorrerá e preencherá o molde completamente, inclusive os canais de alimentação. A escória que estava em cima do aço líquido não chega a entrar no molde e seu excesso, então, é expelido para fora nas bandejas coletoras através de furos laterais do cadinho. Aí aqui nós temos um esqueminha do processo de injeção, reação e fundição, respectivamente. Ele é ilustradíssimo o que acontece nesse processo de soldagem. E assim que a gente espera o tempo de retiramento da solda, a gente quebra o cadinho, ele quebrar. A gente quebra o molde com um equipamento eletrohidráulico ou uma marreta, e a solda ela fica com um aspecto extremamente grosseiro devido às rebarbas e o resto do molde sobre o trilho. Então é feito o uso de uma esmerilhadeira para um tratamento superficial um pouco mais refinado. Então, quebra o molde, aí vai ficar com uma capa extremamente feia, aí depois ele vai ter que passar uma esmerilhadeira para ficar um pouco mais bonitinho. Aqui nós temos o perfil de dureza dessa estrutura do metal fundido. Não sei se dá para ver muito bem. Tá um pouquinho, peraí, eu tô enxergar também. Mas é a dureza longitudinal em diferentes tipos de solda aluminotérmicas. Isso aqui são para algumas soldas, para essa especificamente, mas são para algumas soldas aluminotérmicas e é assim que se apresenta o perfil de dureza dela. Tá. Agora vamos para os defeitos em soldagem aluminotérmica. O primeiro defeito é o black holes. Black holes são poros isolados que surgem junto ao canal de alimentação da solda. Esse tipo de defeito é uma das maiores causas de rejeição da solda, por serem facilmente observados em inspeção visual. Ele pode ser visto em olho nu. Então, as pessoas estão verificando a solda, eles vão lá, vão olhar e falar: opa, não dá para usar. E esse, no caso aqui, é o black hole no patim, que é na base do trem. Um outro defeito são as inclusões. As inclusões, elas são a presença de algum material que não constitui o metal que a gente está soldando. No caso aqui são inclusões de escórias. E as inclusões, elas são bastante perigosas na integridade da solda. Ela pode nuclear para trincas na fadiga. E isso vai acontecer alguns defeitos, que é a solda quebrar, ela trincar. E geralmente esses defeitos são introduzidos por procedimentos incorretos de corte, alinhamento e limpeza de trilhos, umidade na porção aluminotérmica, falhas no pré-aquecimento da junta e escória retida vazando junto com o metal para o molde. Então, se não limpar bem, porque a gente, nesse caso, ele é limpo o molde para não ter as escórias. E se não for pré-aquecido corretamente, porque ele é aquecido para que o processo ocorra mais fácil e que não forme a ferrita. Acho que é para não formar ferrita. Ele é aquecido para não formar ferrita. O molde ele é pré-aquecido para que não forme ferrita frágil. Então, a falta do pré-aquecimento pode causar inclusões também. Oi. Tá. Próximo é o rechupe. O rechupe, ele ocorre por causa da contração da solda. O rechupe, ele fica geralmente na última parte que solidifica. Então, se não tem metal suficiente, vai ocorrer o rechupe, porque ele é uma compressão.
E essa contração está associada a um pré-aquecimento insuficiente. Eles também podem ocorrer num plano microscópio, ou eles podem ser visíveis, como a gente dá para ver nessa imagem, ele é visível. E são necessários aproximadamente 25 minutos até que a solda atinja a temperatura de 350 graus Celsius, o que terá desenvolvido 80% da sua resistência mecânica. Para que não ocorra, né, o rechupe assim, desse jeitinho. Aqui nós temos o rechupe entre a alma e o patinho. Entre os dois. E falta de fusão. A falta de fusão ocorre quando o metal líquido de material de adição não provoca soldagem completa em alguma parte do trilho. Então, a fusão ela não ocorre para esse metal. Motivos da falta de fusão: a demora no vazamento, desalinhamento no gap, parâmetros inadequados de pré-aquecimento, como pressão dos gases, baixa temperatura ou porção de solda insuficiente podem causar a falta de fusão. A gente pode ver essa imagem. Eu sempre mexo. Pode ver essa imagem com solda com falta de fusão no patinho do trilho. Bem aqui baixinho. Próximo. Bordamento da solda. Bordamento da solda, defeito tipo funning. Surge devido ao fluxo de metal fundido entre o trilho e o molde, o que forma uma borda com potencial para concentração de tensões. Este defeito ele tem sido associado com um grande número de falhas em soldas, principalmente em vias com altas cargas por eixo. O defeito ele ocorre na alma e no patim, junto ao colar da solda, podendo ser originado por variação nas dimensões dos moldes, vazamento de escória na solda, ou fusão da pasta de vedação que é colocada entre o molde e o trilho. O dobramento... aqui essa imagem não tá muito boa para ver, mas... é meio que uma dobrinha que ocorre aqui. É basicamente uma dobrinha. Porosidade. A porosidade, ele é um defeito grave, né? Que é essas bolinhas aí no trilho. E ele pode diminuir de maneira significativa a resistência da solda. A umidade é a principal causa da porosidade. E uma vez que impede a correta reação da mistura aluminotérmica. A porosidade ela pode ainda ser decorrente do material de vedação, um pré-aquecimento insuficiente, o molde contaminado ou o clima chuvoso durante a soldagem. Então, o ideal é não fazer soldagem na chuva. Trinca quente. As trincas quentes podem ser definidas como fissuração formadas em altas temperaturas. Podem ocorrer em metais de solda e na ZAC. Quase todos os materiais, os tipos como aço carbono, aço de baixa liga, aço inoxidável, austenítico, liga de níquel, liga de alumínio, podem vir a sofrer esse efeito a qualquer nível. As trincas quentes podem ser causadas por insuficiência de pré-aquecimento, o tamanho da junta inadequado, soldagem em temperatura inadequada de 34 a 44 graus Celsius, vibração no trilho causada por outros serviços ocorrendo enquanto está resfriando a solda, retirada dos maçalotes antes do tempo e passagem de carga enquanto a temperatura ainda está alta. Então, qualquer coisa que você fizer que vai causar um impacto nesse trilho enquanto ele ainda está resfriando, né, solidificando, vai causar uma trinca quente. E nós podemos ver a trinca quente, que ele está ocorrendo no início do raio entre o boleto e a alma. Isso. A parte dos slides, eu vou passar rapidinho pelo trabalho que eu escolhi. Deixa eu só mudar aqui a tela. Aqui. Que é esse pedaço aqui que eu não coloquei, que são as falhas em soldas aluminotérmica. Aqui a gente pode ver uma fratura
nessa solda bem grande, que deve ter ocorrido, provavelmente iniciou uma trinca e depois veio a ter uma fratura, ou também isso ocorreu com a passagem do trem. E aqui, bem no finalzinho, ele passa a parte da dureza nas soldas que ele analisou no trabalho dele, que é S01, S03, S03, ou S03, S09. Eu não entendi muito bem isso aqui, por isso que eu não coloquei nos slides. Mas essa é a parte da dureza de Rodwell, de dureza Rockville. Rockville. Não sei como fala esse nome. Rockwell, eu acho. Dureza Rockwell, isso. Que são a parte da dureza que ele colocou, o perfil de dureza. Esse aqui é da solda S01. Aí aqui é a solda S03 e a solda S09. O intuito era só apresentar a soldagem aluminotérmica nos trilhos de TEM. Eu aprendi bastante sobre isso, eu achei muito interessante, inclusive. Achei esse TCC interessantíssimo. Mas tá aqui a capa do TCC, da Faculdade de Juiz de Fora. E é uma apresentação do TCC. Aqui o nome, que eu não falei direito, mas aqui tá o nome. Enfim, obrigada, professor. E até uma próxima.